E começar falando para vocês sobre o dano existencial, relembrando assim um aspecto fundamental do desenvolvimento da disciplina e do direito do trabalho. E o primeiro ponto a chamar a atenção é para a importância dos chamados períodos de descanso no desenvolvimento da disciplina. A ideia do trabalho, a gente estuda tanto o trabalho, se preocupa tanto com o trabalho, que às vezes acaba esquecendo que uma boa parte do que nós estudamos sobre o trabalho e a proteção ao trabalhador e o direito do trabalho diz respeito ao não trabalho. A necessidade de você limitar o período de vinculação do empregado aos seus afazeres para que ele possa desenvolver também outras esferas da sua personalidade e da sua cidadania. Então, tão importante quanto o trabalho em si, quanto a justa remuneração, quanto a proteção ao trabalhador dentro do seu ambiente, é o direito que ele tem de desconectar do trabalho por um certo período para poder, desfrutando daquela remuneração que ele recebe, a qual ele faz jus pelo seu trabalho, desenvolver outras esferas da sua personalidade. E aí poder professar o seu credo, constituir uma família, desenvolver algum esporte que tenha interesse, ou alguma atividade social que lhe seja muito cara. E o dano existencial tem uma relação direta com essa circunstância. A ideia de dano existencial passa justamente pela preocupação em assegurar ao trabalhador não apenas as melhores condições de trabalho, não apenas a justa remuneração, não apenas o trabalho decente, mas também a possibilidade de desenvolver outros aspectos da sua personalidade, desenvolver assim, em outros aspectos, a sua cidadania. E é sobre isso que nós queremos conversar nesse momento. Particularmente, eu queria chamar a atenção, já que o tema especificamente é o dano em si, eu queria demonstrar o dano, mas também as hipóteses de reparação, inclusive confrontando-a com outras figuras que todos já conhecem, como o dano moral, o dano material e, mais recentemente, a responsabilidade civil pela perda de uma chance. Feitas essas considerações introdutórias, eu queria já chamar a atenção para um outro aspecto. Existem algumas situações que o direito, ele de modo geral, e aí não particularmente o direito do trabalho, importando uma figura do direito civil já bastante conhecida, que é o abuso de direito, nós temos aquela concepção inegável de que o ato ilícito não é apenas aquele feito dolosamente ou culposamente pelo empregado, mas também você vai ter o ato ilícito quando você tiver uma situação com aparente licitude, mas que foi exercida, digamos assim, de uma forma inadequada ou excessiva, que é a segunda hipótese de ato ilícito que nós temos no Código Civil, o abuso de direito. Então, em muitos casos, você tem situações que formalmente demonstram uma aparente ilicitude, mas que por trás acabam reservando um dano inegável para uma outra pessoa. O dano existencial, ele pode surgir, e em muitos casos ele surge, a partir de uma efetiva e clara situação de abuso de direito. Vou dar um exemplo inicial para ilustrar e para que vocês possam acompanhar melhor o meu raciocínio. Imagine, por exemplo, uma situação, uma relação de emprego, em que durante longos anos, durante todo o contrato, que dura mais de 2 décadas, um contrato, aliás, cada vez mais raro hoje em dia, mas ainda existente, e que durante 20 anos, 30 anos, o empregador utilizou-se da mão de obra do seu empregado em sobrejornada. 2 horas contratuais e todas elas remuneradas. A princípio, o que há de ilícito nessa relação? 2 agentes capazes, o objeto é lícito, o acordo foi conforme a forma prevista em lei, por escrito, tá? Prevendo aquela sobrejornada e com o pagamento correspondente. Passados aí os 20, 30 anos, o cidadão, às vésperas, aí, no opúsculo aí da sua vida, e já em vias de aposentadoria, ele percebe que ele não conseguiu desfrutar nada dos outros aspectos que a vida tinha para lhe oferecer. Que aquela sobrejornada que se alongou por tanto tempo
o impediu, por exemplo, de constituir uma família que lhe desse suporte naquele momento, o impediu de ter alguma outra atividade social, cívica, de exercer a sua cidadania em outros aspectos. E aí, se questionando sobre isso, ele percebe um fato que é inerente à figura, mas que nesse aspecto, nessa relação, havia sido desconsiderada. O de que as horas extraordinárias são a exceção e não a regra. Elas são chamadas de extraordinárias justamente porque elas não devem ser a regra. E que o empregador poderia, ao longo de todos esses anos, ter contratado uma outra pessoa e colocado para fazer os afazeres que ele não cumpriu durante o horário, sem que ele precisasse alongar tanto a sua jornada por tanto tempo. E ele percebe nesse momento que aquela relação lhe provocou um dano. Lhe furtou, por exemplo, de desfrutar da sua vida, né, de outros aspectos da sua vida. E aí ele entrou em crise a partir daquele aspecto de que ele não trabalhava, a partir da constatação de que ele não trabalhava para viver. Ele vivia para trabalhar. E aí o direito dessa pessoa de, por exemplo, colocar em xeque e discutir essa questão que nós vamos discutir a partir da perspectiva do dano existencial. Tá? Repito, aparentemente, sob o aspecto da justa remuneração do trabalho, do tempo à disposição, aparentemente a relação foi absolutamente perfeita. Ele tinha um acordo, ele não foi forçado a assinar. Ele recebia a renda e usufruía dela da forma que melhor lhe conviesse. Tem um outro aspecto, eu vou dar um outro exemplo também, esse com uma reparação talvez mais evidente, mais clara, mas que eu também chamaria de dano existencial. O jovem aprendiz que começa a trabalhar, mas que mantém nas suas horas vagas o sonho, a prática esportiva e o sonho de um dia virar jogador profissional de futebol. Ele sofre um acidente de trabalho aos 15 anos de idade, aos 16 anos de idade, quando ele ainda não tinha uma carreira profissional, ainda não era jogador, mas tinha talento. Era alguém promissor, digamos assim, pelo menos nas peladas de fim de semana entre seus amigos. Esse acidente de trabalho o impede de entrar na escolinha do seu clube de coração. O impede, por exemplo, de tentar começar efetivamente a sua carreira profissional. E o faz abdicar do seu principal projeto de vida antes mesmo dele se iniciar. Ele sofreu também um dano, que eu chamaria aqui de dano existencial. Ele teve o seu principal projeto de vida abortado por conta, nesse caso, não de um abuso de direito, mas de um ato ilícito mais visível do empregador. Naturalmente, nessa segunda hipótese, ele vai ter uma reparação pelo dano moral causado pelo acidente, isoladamente. Ele vai ter uma reparação, eventualmente, pelo dano estético. Imagine que ele teve uma perna amputada no acidente, ou, enfim, teve alguma outra lesão que afete a sua aparência física. Isso permitiria a acumulação do dano moral com o dano estético. Ele pode ter um dano material a ser reparado conforme as nuances e peculiaridades do caso. Mas ninguém vai reparar a frustração. Dentro da perspectiva clássica da reparação civil, a frustração pela perda do projeto de vida. E é essa frustração pela perda do projeto de vida que nós discutimos o dano existencial. Seria uma outra reparação, uma reparação a mais que surgiria a partir da perspectiva não da moral que foi afetada, não do patrimônio que ele perdeu, mas na perspectiva de que aquele ato, direto ou indiretamente, acabou afetando em alguns aspectos as suas relações sociais ou seus projetos de vida outros. Dito isso, eu queria deixar muito claro, e acho que já ficou evidente a partir dessas minhas apresentações introdutórias, qual é o grande, digamos, elemento de ligação, o grande ponto, a grande peculiaridade do dano existencial. Você vai ter a necessidade de identificar aquelas figuras clássicas, aqueles elementos clássicos da responsabilidade civil. É preciso que haja um dano, é preciso que exista um ato ilícito que ocasione esse dano, e o nexo de causalidade tem que estar muito bem caracterizado. O ato pode ser doloso, pode ser culposo, mas tem que haver um ato ilícito, doloso ou culposo,
que cause o dano, com um nexo de causalidade muito bem demonstrado. Mas para nós chamarmos de dano existencial e distinguirmos um pouco essa figura das demais, já mais bem conhecidas, já mais estudadas, é preciso que fique caracterizado essa lesão, essa frustração do projeto de vida, esse prejuízo, digamos assim, às relações sociais desse trabalhador. Vou fazer, então, a partir daqui, algumas distinções. O que vai diferir, então, essa situação, o dano moral do dano existencial? E aí eu volto para aquele exemplo do sujeito que trabalhou durante longos anos. O primeiro exemplo que eu dei para vocês. O sujeito trabalhou durante longos anos em sobrejornada. Ele sofreu algum dano moral? Era respeitado. O contrato foi bem subscrito, não houve nenhuma irregularidade, não houve, enfim, o tratamento que ele tinha, até para o contrato ser tão longevo assim, sempre foi de uma relação muito próxima com o empregador. Não houve dano moral, pelo menos não da forma como eu descrevi. Mas, ao final, ficou caracterizado um dano existencial, que poderia ter sido evitado. Que poderia, talvez, com a contratação de uma outra pessoa, ou talvez mesmo com o respeito aos limites dele, do seu aspecto, das suas necessidades vitais mesmo, e sociais, pudesse ter sido evitado. Eu estou citando um exemplo como sendo um funcionário, efetivamente, um empregado com um acordo bem documentado. Mas poderíamos ter, por exemplo, uma situação em que fosse um cargo de confiança. O sujeito, depois de 30 anos, começou a exercer um cargo de confiança. Bom, não tinha controle de jornada. Ele era longa-manos do empregador, como se dizia antigamente. Só que o empregador levou isso ao extremo. Pela confiança, por essa particularidade, o empregador o colocava para trabalhar 14 horas por dia, 13 horas por dia, figura relativamente comum em alguns cargos de alta direção, e que o impediram de ter uma vida social. E aí ele resolve discutir. Se ele quiser discutir isso como dano moral, eu sou, pelo menos da forma como eu narrei para vocês, é uma situação hipotética, não é um caso real, mas da forma como eu narrei para vocês, eu vou dizer muito claramente, não há dano moral. Mas houve um dano existencial dentro dessa perspectiva que eu estou apresentando para vocês. E a partir dessa nova figura, sim. Houve um dano existencial, que poderia ter sido evitado e que hoje, a partir inclusive de alguns precedentes que já existem, pode ser reparado judicialmente. O segundo exemplo é mais claro. O dano é evidente, o dano é notório. O sujeito sofreu um acidente de trabalho. A reparação não vai ser... Aliás, hoje, uma boa parte das ações que tramitam no Judiciário Trabalhista são relacionados com reparação por acidente de trabalho. Então, assim, o dano está muito bem caracterizado, muito evidenciado e talvez até que saia indiscutível. O que vai entrar em questão aqui existe uma reparação específica para o dano existencial que não se cumula que se acumula e não se confunde com a reparação, por exemplo, pelo dano moral, pelo dano estético, por algum prejuízo material? Dentro dessa perspectiva, dessa nova figura, sim. E é isso que tem que ficar muito bem demonstrado. O dano moral é uma coisa, decorrente lá do acidente, do prejuízo estético que ele vem a ter, enfim, de outras sequelas que venham a atingir os atributos da sua personalidade pelo acidente. Mas disso aí esse dano indeniza essas sequelas, mas não vai indenizar a frustração no projeto de vida que ele teve. Vocês percebem até onde eu estou querendo chegar? E aqui eu quero fazer uma distinção com uma outra figura também muito nova da responsabilidade civil, particularmente da responsabilidade civil nas relações de trabalho, que é a chamada responsabilidade civil pela perda de uma chance. É muito parecido com a ideia do dano existencial, mas cuidado para não confundir as duas figuras. A perda de uma chance trata de uma frustração a uma oportunidade que existia, real, palpável, que você não sabia ainda se ela se configuraria. Se não é um dano emergente, não é perda de uma chance.
mas que ela já era presente e caracterizada ali. Já estava, eu diria, até fazendo um trocadilho com o próprio exemplo que eu dei. Estava ali na marca do pênalti, faltava só chutar quando o acidente aconteceu. Isso é responsabilidade civil pela perda de uma chance. O dano existencial não é isso. O dano existencial ele atinge o projeto, atinge o sonho, atinge a ideia. Naturalmente, uma eventual reparação pelo dano existencial tende a ser, até pela distância maior do fato, em valores menores do que a da perda de uma chance. Mas ainda falando sobre perda de uma chance, eu vou citar alguns exemplos para vocês terem uma ideia mais clara do que é isso daí. É aquela situação em que um ato ilícito do empregador, no nosso exemplo, mas o ato ilícito de alguém, digamos, tratando da responsabilidade civil de um modo geral, acaba tirando de alguém a oportunidade de ter uma melhoria na sua vida. Então, um exemplo clássico, o sujeito alimentava um sonho de ser policial federal. Ele era vigilante de uma empresa. E aí ele consegue, a duras penas, concluir o curso de Direito, estudando na hora que dá, estudando no trânsito, quando ele consegue. Graduado em Direito, ele resolve se preparar para o concurso. Faz aí 1 ano de cursinho. E vem a prova. Ele é aprovado nas primeiras etapas. Quando ele está na iminência de fazer a prova física, por um descuido do empregador, ele sofre um acidente e não comparece à prova. Se ele tivesse comparecido à prova, se o direito dele já tivesse assegurado e fosse frustrado, um exemplo, se alguém mata lá o policial federal, já concursado, já em carreira, já recebendo salário, qual seria a responsabilidade civil mais justa dentro da perspectiva da reparação integral? O pagamento de uma pensão para os seus familiares, que correspondesse ao salário do cargo. Não seria isso? No nosso exemplo, ele não chegou a passar na prova. E não se sabe se ele passaria. Ele podia muito bem chegar no dia e não conseguir fazer lá as barras que são necessárias, ou correr a prova no tempo que é necessário. Não é a mesma indenização e não é o mesmo caso. Se ele já fosse policial, estaríamos diante de um dano emergente. Como ele era um candidato, foi um dano ocasionado pela perda da chance. O dano foi justamente tirar dele a chance de realizar o seu sonho de ingressar na carreira que ele sempre desejou. É justo não reparar esse dano? É lógico que não. Mas a reparação não vai ser a mesma reparação que seria devida caso ele efetivamente já tivesse aprovado e empossado no cargo. Não vai ser a pensão. Perceberam as distinções? E o dano existencial? De novo, é uma terceira figura, que estaria numa outra situação. Quando antes mesmo de prestar o concurso, ele tem esse seu projeto, esse seu sonho abreviado, por conta de uma atitude ilícita do seu empregador. Acerca da reparação do dano pela perda de uma chance, eu queria só citar uma história, um caso muito interessante, que aconteceu num programa de televisão que muitos de vocês vão conhecer, outros talvez sejam tão jovens que não tenham acompanhado, chamado Show do Milhão. Vocês lembram desse programa? Tem um caso sintomático que envolveu esse programa de televisão, porque esse eu diria que é o caso paradigma dos nossos estudos em matéria de responsabilidade civil pela perda de uma chance. Porque descobriu-se que num dado episódio, um cidadão que estava participando lá do concurso, quando estava na iminência da pergunta de 1 milhão, ele se assustou, digamos assim, com as alternativas e não arriscou. E quando foi depois conferir quais eram as alternativas, era um tema jurídico até, relacionado com questões, se a memória não me foge, de propriedade indígena, alguma coisa assim, de terras indígenas. E na hora que ele foi conferir as questões em sua casa, ele descobriu que das 4 alternativas, nenhuma estava certa. O que significa que ele jamais acertaria. Traduzindo para o português, a situação era exatamente essa. E ele resolveu entrar com uma ação contra a emissora, não vou citar nomes, mas enfim, acho que a maioria já vai saber qual é, contra a emissora que patrocinava o programa, para cobrar os outros 500 mil. Ele tinha ganho 500 mil,
Faltou 500 mil por conta dessa questão. E ele, nas primeiras instâncias, ele teve sucesso. Quando chegou no STJ, numa decisão que até hoje ela é apresentada como grande paradigma nesse tema, quando chegou no STJ, o STJ reduziu a indenização de 500 mil para 125 mil. Qual foi a justificativa? De que se existisse entre as quatro uma alternativa correta, nada garante que ele acertaria. Então não se pode tratar isso como um dano emergente, mas sim como a perda de uma chance. Perceberam? E aí, como eram quatro alternativas, partiram da premissa de que as chances eram 25% e deram de indenização os 25% do montante que faltou. Correto? Todos conseguiram compreender o que eu falei até agora. Então, voltando ao nosso tema principal, que é o dano existencial, o dano existencial não é essa figura, não se confunde com ela. O dano existencial está atrelado muito mais à ideia de projeto de vida. E também está atrelado a uma ideia que a gente tem que enfatizar, sobretudo em matéria de direito do trabalho, que é aquela de que nós não podemos eternizar a ideia de que algumas condutas irregulares gerem sempre enriquecimento a uma das partes, enquanto prejudica a outras partes em alguns atributos próprios da sua cidadania. Eu vou dar um exemplo aqui relacionado com a primeira hipótese que eu narrei para vocês, que, repito, é uma situação fictícia até então. Tem gente que lucra com horas extras, e vocês sabem disso. Tem categorias econômicas que lucram com... Aliás, eu vou além. Tem categorias econômicas que lucram com reclamação trabalhista. Mesmo com o custo dos advogados, mesmo com os custos do processo, tem gente que lucra com a reclamação trabalhista. Eu vou dar um exemplo que é notório, mas não estou dirigindo a minha crítica a nenhuma instituição em particular, mas ao modelo como um todo. No Brasil, a instituição financeira lucra com demora de processo. Mas lucra sempre. Eu vou dar um exemplo. Tem 100 um determinado banco, essa situação até tem diminuído com o passar dos anos. Mas eu fui bancário entre o final dos anos 90 e início dos anos 2000. Eu trabalhei no Banco do Brasil quando eu estava na graduação. E falo isso para vocês a partir, inclusive, da minha própria experiência. Durante muitos anos, hora extra em banco não era exceção, era regra. E não pagar também era regra. Não era exceção. E gerava lucro. Você tinha, por exemplo, numa determinada agência bancária, 100 empregados. Desses 100, todos faziam hora extra e não recebiam. Alguns não recebiam porque tinham um carro de confiança, outros, enfim, porque não eram pagas mesmo, porque o banco pagava para ver, né, assumia o risco. Dos 100, 50 entravam com reclamação. 50 não entravam, o que já é um índice de litigiosidade altíssimo, maior do que o que a média demonstra, do que o que a experiência demonstra. Mas 50 entram com a ação. A instituição já lucrou com os 50 que trabalharam e não receberam, concordam comigo? Já houve um lucro aí. Dos 50 que entraram com a ação, 25 fizeram um acordo por menos do que o que era devido. Já há, de novo, um certo lucro. Dos outros 25 que resolveram brigar até o final, 13 deles, tinham prescrição. O que prescreveu foi lucro para o banco. Os outros 12 resolveram brigar até o fim. E demoraram 15 anos para receber o que lhe era devido, receber em conta o valor. Num prazo relativamente longo. Hoje eu diria que vai até um pouco mais cedo, talvez 8, 9, 10 anos, para ter uma conta mais redonda, Em 10 anos ele recebeu o que lhe era devido, com juros. E juros relativamente generosos, de 1% ao mês, que é o que paga a Justiça do Trabalho. Aliás, muito bom, melhor que qualquer outro investimento que você tenha hoje. Né? Eu tenho colegas que falam eu me lembro de uma experiência que eu enfrentei na minha vida no passado, em que eu viajei para uma outra cidade para negociar uma série de acordos com o advogado que patrocinava ações contra um de meus clientes na época.
E quando eu sentei para conversar com esse cidadão, ele colocou uma frase que eu achei sensacional, né? Que ele disse para mim o seguinte, um cidadão de um aspecto visual muito simplório, mas muito bem de vida, muito bem sucedido na sua trajetória, que me disse o seguinte: doutor, tem gente que ganha dinheiro investindo em vaca, tem gente que ganha dinheiro investindo em ações, tem gente que ganha dinheiro montando empresa. O meu investimento são minhas reclamações trabalhistas, eu não faço acordo. Eu deixo elas terminarem e depois levanto o alvará com esse reajuste. Sob a perspectiva do mercado financeiro que nós temos hoje, faz todo sentido. Se a poupança está em torno de 0,6, 0,7 alguma coisa, 1% está ótimo. Né? O CDB não dá 1% hoje, renda fixa não dá 1%. Tá? Mas pense isso agora sob a perspectiva não do empregado e do seu advogado, mas sob a perspectiva do empregador, que no caso é uma instituição financeira. Esse dinheiro é devido, não é? Esse dinheiro digamos que já houve, inclusive, a sentença com trânsito em julgado. Está na execução e protelando a execução. O que, aliás, é um dos grandes absurdos que nós temos na nossa justiça. Né? A gente continua tratando o executado como o pobre coitado da história. Esquece que o executado é um condenado da justiça que não quer cumprir a decisão que lhe foi imposta. E a gente continua tratando ele como a parte mais fraca. A execução trabalhista em particular, mas a execução de um modo geral, a civil, sobretudo, ela é construída sob essa perspectiva. Agora, voltando às considerações que eu ia fazer sobre o exemplo, durante esse tempo todo de demora processual, esse banco que tem esse valor, que devia e não pagou na época certa, está emprestando a juros de 10% no cheque especial, sei lá, 15% no cartão de crédito. Pagar 1% para o reclamante, pagar as custas com o advogado, pagar as custas do processo e sobrar lucro com a demora do processo. Vocês percebem até aqui? E o pior não é isso. Lucro em cima do prejuízo e do dano existencial que sofreu o trabalhador por tanto tempo. Está lucrando com o tempo que o seu empregado não pôde dedicar à família. Está lucrando com o tempo que o seu empregado não pôde dedicar a atividades cívicas. Está lucrando com o tempo que o seu empregado não pôde engajar, por exemplo, a serviço da sua comunidade. E a perspectiva de combate ao dano existencial também passa um pouco por aí. Por essa ideia de, digamos assim, reparação até mesmo social, de impedir que, sob o ponto de vista macroeconômico, um ponto de vista um pouco mais ampliativo, as pessoas continuem lucrando em cima da situação precária do seu empregado. Tem uma poesia, eu não trouxe ela para declamar para vocês, até porque eu acho que eu não ia fazer isso com vocês. Né? Eu não sou a pessoa indicada para isso. Mas eu sugiro, como leitura mesmo, que até para caminhar um pouco para o encerramento aqui, já da minha exposição, eu não sei quanto tempo eu ainda tenho, doutor Brecal, mas eu vou sugerir essa poesia e depois abrir para os debates, para quem quiser trazer as suas contribuições e discussões, que é uma poesia de Vinícius de Moraes dos anos 50, chamada O Operário em Construção. Vocês conhecem esse texto ou não? Mas eu recomendo a todos. Vocês eventualmente encontram, inclusive no YouTube, um vídeo que ele declama a poesia. Tem um vídeo no YouTube que é ele declamando a poesia, uma poesia que ele escreveu na fase em que ele ainda era diplomata. Né? Para quem não sabe, o Vinícius Moraes também foi diplomata por um tempo, acabou sendo afastado pela ditadura por conta, enfim, de algumas ideias que ele defendia. E para o nosso bem, né? Talvez se ele tivesse continuado como diplomata, a música brasileira fosse muito mais pobre hoje. Mas essa poesia conta a história de um empregado que, explorado durante muito tempo, acaba, ao final, percebendo que tudo aquilo que era construído, na verdade, tinha a marca da sua mão. Que o que ele estava lá tinha a marca da sua mão. E tem um aspecto que eu preciso chamar a atenção da poesia,
que eu acho absolutamente formidável. Tem uma hora que ele narra esse momento, digamos assim, de percepção e narra o acordar do operário com uma frase assim: ele percebia que a sua roupa amarrotada era o casaco, o paletó do patrão, né? Que o seu cafezinho era o uísque do patrão, né? Que assim, que todo o seu sofrimento era o luxo do seu patrão. E aí o Vinícius começa a mudar a história, dizendo que naquele momento o operário disse não e começou a questionar. E aí sofreu represálias, vieram as bocas da delação, ele passou a ser perseguido, mas continuou a dizer não, no sentido de que passou a lutar pelos outros operários, aqueles que vieram, que já morreram, e aqueles que ainda virão. E a partir daí é que ele diz exatamente que aquele operário, que aquela percepção daquele instante solitário transformou um operário construído num operário em construção. E é um pouco dessa ideia do dano existencial. É a ideia de que o mundo, por mais gente que haja nele, 7 bilhões é bastante gente, ele ainda é um lugar, um espaço amplo, em que todos podem dele usufruir da melhor maneira possível. Não é justo que sempre exista alguém se beneficiando da inexistência ou da passagem de outros por aqui sem o verdadeiro o deleite. Eu queria, antes de fazer uma última observação, fazer mais uma sugestão para vocês. Tem um filme alemão muito legal, que infelizmente me parece que a distribuidora dele aqui no Brasil, eu tentei comprar uma época em DVD, até para passar com alguns alunos, e me parece que a distribuidora deles aqui no Brasil não faliu e não foi mais, e o filme não está mais à disposição. Vocês acham talvez em algumas locadoras. O filme chama-se Educators, ou Educators, com K. É um filme alemão, com um viés socialista, mas o mais importante para nós nessa discussão não é viés socialista nenhum. O mais importante para a nossa discussão é uma frase que se diz no meio do filme, que tem tudo a ver com o dano existencial. O filme, eu vou tentar ser o mais sintético possível, conta a história de um grupo de jovens alemães que trabalhavam instalando sistema em casas de luxo, sistemas de alarme. E eles eram de esquerda, eram pobres, e para tentar transmitir a ideia deles de igualdade social, o que eles faziam? Eles iam durante o dia e instalavam um alarme. E voltavam tempos depois naquelas casas onde eles trabalharam para, conhecendo o sistema de alarme, desinstalar o sistema, entrar na casa e bagunçar tudo. A ideia não era roubar, a ideia não era quebrar, a ideia era transmitir insegurança. E aí deixavam sempre mensagens assustadoras, dizendo assim: vocês acham que vocês estão bem porque vocês são ricos, mas enfim, o capitalismo não gera segurança para ninguém. Tá, fazer a crítica social que eles queriam fazer. Não me lembro a frase que eles deixavam, mas era algo mais ou menos nesses termos. E saiu. E aí gerava naturalmente naquela sociedade um certo temor, as questões iam para o jornal, que era o que eles queriam. Numa determinada vez que ele foi numa casa lá pontual, acontece uma tragédia. E o dono da casa, uma moça esquece um celular lá, depois precisam voltar para pegar o celular, e quando voltam a segunda vez, o dono da casa chega, os depreende, eles acabam, na confusão que foi estabelecida, tendo que sequestrar esse dono da casa, que era um executivo que tinha uma relação pretérita com essa moça, mas o que é importante é que quando eles sequestram o dono da casa, eles o levam para um campo, para uma montanha, e começam a estabelecer diálogos muito interessantes com esse dono dessa casa. E na hora que eles começam a conversar, o dono da casa deixa de transparecer, esse é um filme de 2005, 2004 mais ou menos, mas deixa transparecer que nos anos 60, ele, que agora era um grande executivo de uma multinacional, era alguém que lutava por ideias socialistas, naquela época era charmoso, era romântico, ser de esquerda, ele tinha esse viés. Mas que ele havia mudado de lado, assim, um pouco dentro daquela perspectiva de Winston Churchill, né, que eu acho que vocês talvez conheçam, eu nem vou citar. Mas, vocês não conhecem? Winston Churchill tem uma frase que se tornou célebre, que ele disse lá no auge da Guerra Fria, que se você for jovem e não for de esquerda, você não tem coração. Se você envelhecer e continuar de esquerda, você é burro.
Não, essa frase é atribuída a Winston Churchill. Bom, e não é com brincadeira, é atribuído de fato em sua biografia. E dentro dessa perspectiva, esse executivo que teve as suas ideias de esquerda, ele virou um pouco a página e se tornou efetivamente um símbolo do capitalismo enquanto executivo de multinacional. Mas ele não percebia, e tem um certo diálogo que demonstra isso, que ao mesmo tempo em que ele era um ator, um agente, um protagonista do modelo capitalista, ele também era vítima do próprio modelo que ele construía. E o diálogo mais sensacional que tem é um em que a moça, era um grupo de 3 jovens, 2 rapazes e uma moça, a moça, que tinha tido um problema financeiro com ele no passado por conta de um acidente de carro, ela pergunta para ele quantos carros ele tem. Porque ela havia batido no carro dele, ela não tinha seguro, ela estava errada, estava com a carta vencida, inclusive, e por conta dessas particularidades todas, ela foi condenada a pagar o carro dele. Qual é o problema? O carro dele, obviamente, não era um carro qualquer. E ele não quis acionar o seguro. Ele quis condená-la a pagar a reparação inteira. Então, assim, ela fez, inclusive, uma conta de quantos meses ela teria que pagar até o final para pagar os custos do processo judicial, e para pagar a indenização toda. E ela chega para ele e pergunta, quantos carros você tem? E era um número expressivo, não me lembro agora, 6, 7, 8, não me lembro. Quantos barcos você tem? Ele morava numa casa do lago. O cara falava, tantos barcos. E aí ela pergunta, e quantas horas você trabalha por dia? E o cara, do auge da sua vaidade pessoal mesmo, de executivo, fala, 15, 16 horas facilmente por dia. A mulher vai, e numa retórica assim impressionante, rebate, né? De que adianta você ter tanta coisa se você não consegue usufruir? Porque se trabalha 16 horas por dia, você não consegue usufruir do que você tem. E o sujeito para pensar. E é nessa perspectiva que eu digo que ele também era uma vítima do próprio modelo. Ele tinha um dano existencial. Ele acumulava coisas, mas não se beneficiava delas. Dentro dessa nossa perspectiva, é um dano existencial. Eu vou fazer uma sugestão para vocês. Hoje é feriado 1º de maio, eu agradeço muito a presença de vocês, mas se vocês quiserem aprofundar um pouco mais esse tema, primeiro e antes de tudo, não se furtem a estudá-lo cada vez mais. Mas eu tenho um texto que está disponível na internet, que foi escrito por mim e por uma colega do Espírito Santo, chamada Rúbia Zanotelli. Eu, inclusive, pus na internet justamente para que o acesso fosse o mais amplo possível, para que quem quiser possa consultá-lo. Nesse texto, eu trago, inclusive, alguns precedentes que já falam em dano existencial no Brasil. Tem alguns julgados muito interessantes, particularmente do Rio Grande do Sul, em que eles reconhecem a necessidade de uma reparação, por isso que eu estou chamando aqui e compartilhando com vocês como dano existencial. E, obviamente, se vocês procurarem nos repertórios, aqui na 2ª região você não vai achar muita coisa. Na Tribunal da 4ª Região, vocês encontram uma série, inclusive usando como critério de busca dano existencial, vocês vão encontrar uma série de julgados já respaldando a necessidade de reparação desse tipo de dano em particular.